Mas vocês viram hoje que o Trump meio que anunciou que vai ter um cessar-fogo de 60 dias lá? Eu não acredito em nada que o Trump fala. Eu tô na sua linha também, viu? Sério, não eu ia passa, falar não. agora, cara, vamos ter muito cuidado, porque o Trump, ele falou, né, que vai ter um cessar-fogo que Israel já teria aceitado, né, e que agora a bola tá com o Hamas. Cara, só se a gente for ver nos últimos tempos aí, né, nesses processos de negociação, de paz, de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, mediado pelos Estados Unidos, muita coisa que foi falada não aconteceu. Na verdade, a maior parte, né, do que foi anunciado não aconteceu. Sim. Então, eu acho pouco provável, na verdade, olhando para a configuração do governo israelense, olhando para quem tá lá no poder, né, não me parece que o Trump tem nem muito como frear ali o que o Netanyahu, né, os setores que estão ali no poder em Israel, estão fazendo pelo menos por enquanto, né? A gente comentou que o Netanyahu, ele passou por um voto de desconfiança, né, no parlamento, e ele sobreviveu, justamente com o apoio desses setores mais radicais que eu comentei no início. Sim. Ele tem 6 meses agora para fazer o que ele quiser. O parlamento só pode chamar de novo um voto contra ele, uma derrubada contra ele, daqui 6 meses. Caraca. Então ele tem assim uma certa carta branca. No final do ano ele roda como ele tiver. No final do ano eles podem. Né? Vamos pensar. No final do ano eles podem, vamos dizer assim, o parlamento, se houver essa articulação, poderia fazer um voto de desconfiança novamente. Mas nada garante que isso vai acontecer. Nada garante que mesmo esse voto de confiança, se acontecer, vai ser promulgado. Os caras estão falando no chat que o cessar-fogo é o tempo da logística para chegar a arma em Israel. Não, mas cessar-fogo seria com Gaza. Com Gaza. Mas tá chegando, tá chegando. Olha só, chegou voos agora nos últimos 2 dias da Itália, Suíça, Armênia. Eu sei que tem uns 5 países voos de cargueiros com munição para Israel, para atacar provavelmente o Irã. Né? Tá chegando mesmo. E assim, ó, o que tem acontecido? Saiu no jornal Maariv, israelense. Se é uma coisa que a gente tem que dar crédito a Israel, é que a imprensa israelense ela é muito ativa. Tem censuras? Tem, mas que ela às vezes rompe essa censura e ela consegue. O jornal Maariv colocou o seguinte, que os pilotos voltando os pilotos carregam, o avião é carregado com explosivos, com mísseis, foguetes, os pilotos voltando do Irã ainda com carga explosiva, né? Porque às vezes tu vai lá e lança 2, tem 3, 4 cargas. Eles pediram permissão para jogar em Gaza. E receberam ok. Os pilotos israelenses voltam do Irã, voltando para Israel, eles falaram assim, a gente pode jogar em Gaza, isso aqui, o resto. Os caras, ok. Isso aí foi na primeira vez, e depois, todo dia podia. Tá liberado. Quando sobrar, descarrega em Gaza. Daí aquelas cenas, quem quiser até entrar no meu Instagram, e botei 3 cenas de hoje ali. Mohammed _Jihad BJJ ali no Instagram. O que está acontecendo em Gaza. Então os caras voltavam todo dia, largavam a esmo ali. As pessoas moram em tendas. Cara, eu vivi inundação no Rio Grande do Sul, né, cara? Então, cara, tem gente que perdeu absolutamente tudo. Sim, tudo. Foi terrível. E daí o cara vai, aquela situação horrível, vai pra um ginásio, vai, sabe? E, porra, o que foi assim, lado positivo que ali eu vi. Cara, nosso povo realmente tem uma coisa assim, ó... A empatia do brasileiro. Porra, empatia do brasileiro. Gente assim que trabalhou dia e noite, né? Bombeado lá com polícia. Bombeiro do Nordeste que desceu pro todo sul, mundo, polícia. Já mandou umas zonas. Então assim, ó... Eu vi assim, cara, que tristeza, né, cara? Às vezes o cara trabalhou a vida toda, uma família ali, o pai trabalhador, a mãe, criar os filhos, e perder todo o bem material. Mas foram acolhidos, cara. Foram acolhidos, teve voluntário pra caramba, enfim. Agora você imagina a situação em Gaza. Foi uma coisa que teve início, meio e fim. Início, meio e fim. Por isso que às vezes a gente assiste o desespero das pessoas, criança de 10, 11, 12 anos, você não aguento mais. Porque é deslocada pra cá, dorme numa cabana, dorme na chuva, daí perde irmão, morre, daí vem pra cá, daí a família perdeu uma criança, que bombardeia de novo, perdeu outra criança aqui, volta pra lá, daí perde um parente, com fome, vai buscar comida e é assassinado. Cara, por isso que eu falo, já pra mim é sentença, vou morrer falando, Holocausto do século XXI. A força suprema que protege esse planeta para não ter coisa pior. Pra mim não é mais um simples genocídio.
sistemática de morte. É o holocausto do século XXI. Durmam com essa que não gostaram. Você viu, Mohamed, saiu essa semana agora, né? Há poucos dias atrás, o Haaretz, né, um jornal israelense, publicou a notícia, né? Publicou um relato de alguns soldados israelenses, porque é interessante o que você falou, é verdade, né? Existe dentro da sociedade de Israel e das Forças Armadas, claro, uma visão maioritária que é pró-guerra. Quer manter essa guerra e esticar ela, né? Quer dominar, de preferência anexar Gaza. Mas essa semana passada foi publicado no Haaretz, que é um dos jornais israelenses mais tradicionais, né? Tem uma linha mais à esquerda, mas esse jornal, inclusive, ele é muito tradicional, muito respeitado. E outros jornais, como Times of Israel, que é um jornal mais de direita, mais de centro, confirmou, né? E repercutiu. Que, por exemplo, ou seja, até a direita de Israel tá repercutindo isso. Depoimentos de soldados israelenses falando, ó, o soldado falando, ó, me senti um nazista em Gaza. A fala é essa, né? É o clickbait, assim, a manchete. Me senti um nazista em Gaza. O soldado israelense falando. Porque são coisas assim que... Se a gente for entrar nos detalhes aqui, é realmente muito cruel, né? Desde animais, né? Os caras, atirador de elite, sniper, matando... Em Gaza tem muito transporte tracionado por animais, né? Cavalo, burro. Os caras matando os burros, assim, na porta da casa dos palestinos. Pessoa, né? Principalmente agora nos últimos dias, vocês devem ter acompanhado também as zonas os locais, né, de ajuda humanitária. Muitos palestinos, mais de uma centena, em poucos dias morreram buscando ajuda humanitária. E aí você tem um jogo de empurra, né? A ONU, a autoridade palestina, afirma que foi Israel. Né? Israel, por sua vez, nega e afirma que foi o Hamas. Ou, em alguns casos, até também está acontecendo esse fenômeno, tá? Isso está crescente em Israel agora. Israel tem patrocinado grupos paramilitares anti-Hamas dentro de Gaza. Né? Não sei se vocês já viram isso aí. O Abu Shabab, Isso está crescendo. Isso está crescendo. Ligados ao Estado Islâmico. Isso. Esse cara teve preso. São os caras do Estado Islâmico. Esse cara teve preso em Gaza por fazer parte do Estado Islâmico. Foi preso pelo Hamas, lá na época da Guerra Civil, porque ele era defensor do Estado Islâmico. E Israel tá conseguindo mandar recursos pra esse cara. Mandando pra desafiar um fuzil, o Hamas dentro de Gaza tudo. e abrir uma espécie de guerra civil ali também. Então e ele passa esse cara pra dentro de Gaza ou esse cara já tá lá? Muitas vezes ele tá lá. São dentro famílias, já. às vezes até tradicionais, que estão recebendo armas. Ele é de um clã, e os clãs no mundo árabe são muito fortes. Ele é de um clã, virou pra esse lado, inclusive o líder do clã dele, porque ele é um cara, não é muito velho. O líder do clã dele falou assim: não, a gente não tem nada a ver com o que ele tá fazendo, já tirando o corpo fora. Tá, ele é um desertor, seria. Mas ele tem poder de fogo. E daí as pessoas não podem se surpreender quando a gente fala assim: não, mas o cara era do Estado Islâmico. Que para nós lá no Oriente Médio o cara não é nem Estado nem Islâmico. Chama de Daesh, que é uma forma de falar que os caras são um saco de lixo. Né? Só que vocês têm que se atentar para uma coisa. Quando que se forma o Estado Islâmico, o Daesh, quando é todo aquele tomaram parte do Iraque, parte da Síria, os caras estavam fortes. Quando é que eles atacaram Israel? Nunca atacaram? Nunca. Foi. Ou eles tentaram e não conseguiram. Não, Israel é muito a única interação que teve comprovada de Israel com Daesh é quando eles mandaram o ônibus ali para a fronteira com a Síria, que a Síria já estava conflagrada, para resgatar os caras do Estado Islâmico e ir para o hospital. Você acha que o Estado Islâmico é um braço do Mossad? Não, eu não acho isso, eu tenho certeza. O Estado Islâmico, como é que o Estado Islâmico é montado? O Estado Islâmico. Eles pegam aquela ramificação sunita reprimida no Iraque, pegam os revoltosos da Síria, que eram alguns ex-Al-Qaeda, ou eram da Al-Qaeda ainda, e criam um outro complexo. Inclusive foram presos agentes do Mossad dentro. Foram presos os caras pelos sírios, dentro desse Estado Islâmico. Parte do Estado Islâmico era de ex-presidiários sauditas, ex-presidiários da Arábia Saudita, de várias nacionalidades, e parte era do Cáucaso. Quem é que financiava esses caras? Israel. Quem é que venceu o Estado Islâmico em terra? Quem é que venceu? Foi o Hezbollah, né? a Síria. Rússia também, com apoio russo, né? Porque o ataque do Estado Islâmico, qual é o principal inimigo do Estado Islâmico? Xiita. Era xiita.
Daí o pessoal fala, eles atacavam cristãos, atacavam yazidis, que é uma minoria que existe lá, drusos, curdos, mas o problema deles é com os iranianos. Com os xiitas. Que a maioria é do Irã. Não, a maioria é do Iraque. No Iraque tem também. O Iraque, a maioria é xiita. Então era assim, atacar os xiitas no Iraque, atacar o governo Assad, que não era fã, mas enfim. Por isso que entra o Hezbollah na guerra, com apoio do Irã, para infringir realmente uma força de contenção do Daesh. Aí o pessoal fala assim, mas os Estados Unidos também. Mas teve muito jogo ali, é óbvio que o Mossad estava envolvido dentro dos Estados Unidos. Tanto é que, quando havia uma progressão de terreno espremendo o Daesh, indo para o lado, até do lado de Israel, a Força Aérea de Israel intervia e atacava o Hezbollah. Eles não atacavam o Estado Islâmico, atacavam o Hezbollah. Daí o Hezbollah tinha que recuar. Tanto é que eles conseguiram se consolidar depois de um tempo. Daí acontece com o atual presidente da Síria, que ele se diz que ele sai do Estado Islâmico, eu não sou mais Estado Islâmico, daí criou o HTS, que é um outro grupo ali na Síria, e eles conseguem se consolidar no noroeste da Síria. E por que só agora que o Mossad está usando essa ferramenta de financiar esses caras? Por que não está desde o começo? Desde quando fecharam o gás ali e começaram a bombardear Gaza. Agora, tu diz? Porque que... já fica até mais barato. Mas olha só, antes do plano ali, que eu te falei ontem, que o Ehud Barak falou que na reunião o Netanyahu fala isso aqui, primeiro nós vamos dividir, não vai ter mais Estado palestino. Ele fala que não vai ter Estado palestino. Nós vamos deixar esse dinheiro entrar em Gaza, porque para ele estava confortável, ele estava focado na Cisjordânia. Ele esqueceu Gaza. O governo se omitiu. E daí, o monstro ali, o pão cresceu, o Hamas, e deu no que deu. Ele não estava se preocupado se tinha a cara do Estado Islâmico preso. Só que agora, acontece o seguinte, a gente não pode achar, cara, que também que os israelenses sentam numa mesa, o Mossad senta e tem solução para tudo. Eles não são super-homem, não tem tricérebro, não. Eles sentam numa mesa e falam assim, vamos fazer o quê? Às vezes os caras do Mossad até tem alternativas viáveis, mas eles não decidem nada. Eles só levam as alternativas para o governante. Quem decide, em última análise, é o primeiro-ministro. E daí eles fizeram uma estratégia de invadir Gaza, de matar um monte de gente, mas eles não sabem o que fazer com Gaza. Pode ser uma anexação, poderia ser se eles conseguissem expulsar a população para o Egito. O Egito já não aceitou. Então a população vai ficar ali. Vamos matar todo mundo, os 2.200.000? Talvez, aparentemente, não é viável. Então, daqui a pouco alguém falou ali na mesa do Netanyahu, vão apoiar lá o pessoal do Yasser Abu Shabab. Daí começaram a fomentar esses caras. Porque toda a sociedade, pequena ou grande, existe uma fração na qual tu tem que investir. Como eu falei antes da questão do neopentecostal no Brasil, eles também olham lá para Gaza e dizem, tem uma dissidência ali, vamos investir na dissidência. Pode ser que a alternativa do momento, a estratégia do momento em Israel seja essa. Amanhã você pode abandonar os caras, como os americanos abandonaram, por exemplo, os curdos por 3, 4 vezes já na história.